Boa noite a todos. Estamos dando início, então, à audiência pública para a apresentação do estudo de impacto de vizinhança do loteamento do Portal da Aliança 2. Queria dar uma boa noite a todos e dizer como é que nós vamos fazer essa apresentação. Quero tentar fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica, então nós vamos ter uma pequena introdução. Eu vou me apresentar, vou mostrar um pouco da nossa metodologia, dizer um pouco sobre o empreendedor, um pouco sobre o empreendimento, as características do entorno, os dados do projeto, e aí vai sobre o entorno, os equipamentos, as áreas de vizinhança, a situação que se encontra no entorno e os resultados. Deixa eu só pegar aqui onde está o... Hoje nós estamos cumprindo uma etapa importante da aprovação do empreendimento. Hoje já houve uma etapa de apresentação na prefeitura, né? Então, já foi apresentado para os comitês e foi avaliado com algumas observações e, a partir daí, foram feitas algumas outras implementações no EIC e hoje nós estamos apresentando o final. Essa é uma síntese. Para vocês terem uma ideia, o produto é esse daqui, são mais de 200 páginas de estudo. Está aqui se alguém quiser dar uma olhadinha. Então, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Meu nome é Mário Barreiros, eu sou arquiteto, eu sou urbanista, sou mestre e doutor em engenharia urbana pela Poli. Tenho uma experiência bastante longeva aí com relação ao urbanismo, trabalhando sempre com planejamento, com projetos de loteamentos, com projetos de revitalização, planos diretores. A empresa pela qual eu trabalho, ela tem mais de 30 anos de experiência e a gente tem trabalhado eu sou coordenador do grupo de trabalho da BNT sobre estudos de impacto de vizinhança. Então, esse é um assunto que a gente desenvolve já faz um bom tempo e temos aí uma longa vida profissional em cima disso. Falar um pouquinho sobre a metodologia. Se eu estiver um pouco rápido, vocês me avisem. Mas a metodologia que a gente utiliza foi iniciada porque nós não fazemos em cima de achismos, né? A nossa forma de avaliar é em cima de matrizes matemáticas, para que não reste nenhuma dúvida com relação às avaliações. Isso foi feito, disso decorreu uma tese de doutorado, que foi aprovada, então é uma metodologia que foi aceita por todo mundo. Vários casos que a gente já pegou de clientes que tiveram problemas com o Ministério Público, foi para o Ministério Público aceitou tranquilamente a metodologia. É uma metodologia utilizada em alguns países para estudos de impacto ambiental e dá muito resultado. Ela esclarece muito bem os pontos que precisam ser esclarecidos com relação a impactos. Basicamente, ele é composto por esses checklists e matrizes, são vários. Se vocês depois tiverem curiosidade, a gente pode falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Mas é uma série, é um processo de análise que vai chegar num final que dá um resultado, inclusive em termos de índice de impacto. Essas são alguns exemplos das análises, das matrizes. Não dá para enxergar direito, porque aqui o slide não permite isso, mas são inúmeras matrizes. Todas essas matrizes chegam no final, uma matriz síntese, que vai dar um resultado final, que é esse daqui, que é um índice, que já é aceito por vários municípios, né? A gente trabalha com vários municípios. Então, assim, nós temos uma resultante que é uma matriz matemática que vai apresentar um índice. Esse índice pode ser positivo ou negativo, dependendo dos impactos.
Sempre lembrando que um empreendimento sempre tem impactos positivos e negativos. Nenhum empreendimento tem só impactos positivos e nenhum tem só negativos. Falar um pouquinho agora sobre o empreendedor. O empreendedor é a PKI de empreendimentos imobiliários e a Sequoia, que vocês conhecem bastante. O responsável está aqui presente, é o Dr. José Batista Teixeira, e a Sequoia é mais do que conhecida por vocês pela qualidade do produto que produz, né? Agora um pouquinho sobre o empreendimento. O empreendimento está dentro de uma área urbana legal, ele atende tanto ao plano diretor anterior, a gente iniciou os estudos em 2017, depois ele tomou um pouquinho por causa do plano diretor. E atende também o novo plano diretor. Atende a lei de parcelamento do solo, a todas as leis estaduais, foi aprovado pelo GRAPROAB. E o GRAPROAB ele tem uma forma de análise bastante profunda, só realmente empreendimentos mais que conseguem ter uma qualidade de projeto muito boa que são aprovados. Eu fui do GRAPROAB durante mais de 15 anos, eu conheço lá como é que funciona. Não é fácil ser aprovado por lá, não. E atende o PCRA, que é da CETESB, que cuida das questões ambientais. Então, do ponto de vista urbanístico, legal, ambiental, o projeto está 100%. Né? Falar um pouquinho sobre a localização do empreendimento. Ele está nessa área que vocês podem perceber aqui, ao lado do Sapum, já quase que na franja da área urbanizada. Aqui é a comunidade apenas das questões que são relacionadas com a questão puramente ambiental. Aí a gente consegue ver toda a hidrografia da cidade de São João da Boa Vista e as áreas de APP. Dados do entorno. Agora a gente já começa a ver a área de inserção do empreendimento. Né? Ele está numa encosta da colina da rodovia, a predominância de uso residencial de médio padrão, existência de bastantes chácaras de residenciais, uso comercial sempre nos eixos coletores. Ainda existem áreas de características rurais, que é a Fazenda Aliança, uma grande paisagens maravilhosas ainda, né? Que vão estar para sempre essas paisagens. Um tráfego baixo, abaixo de 120 veículos por hora, volume bastante baixo, o que é bem interessante. Baixo tráfego de pedestres e a presença de usos institucionais que estão garantindo aí toda a sustentabilidade social dos moradores dessa área. Esse aqui é uma vista do projeto. Nós temos 471 lotes, das 132 mil metros quadrados. Vai gerar bastante áreas públicas. As áreas públicas elas estão concentradas nessa área aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Uma área de lazer, uma área de proteção, área institucional bastante grande e a distribuição dos lotes. Vai abrigar em torno de 1.500 pessoas. Aqui alguns detalhes do projeto, onde a gente vê a questão do sistema de lazer e as áreas protegidas, as APPs, proteção do pequeno lago que tem aqui, um pequeno fórum, uma nascente, e isso tudo de frente para uma avenida. Esse é um detalhe que é importante também. Então, todas as áreas públicas estão de frente para a avenida, que é uma avenida de excelente padrão. Ele gerou 152 mil metros quadrados de áreas públicas, ou seja, mais da metade da gleba é de área pública. Isso é um dado extremamente importante também.
Basta lembrar que a lei federal determina que o mínimo, que já não é mais, isso caiu, mas existia a obrigatoriedade de dizer 35% mínimo de áreas públicas. Então todo mundo chegava nesses 35%. Isso no âmbito federal caiu, no âmbito municipal ainda existe. Mas aqui nós temos praticamente quase 20% a mais do que o mínimo. Mais da metade da gleba é de áreas públicas. Aqui uma visão dos dados do projeto, para a gente ter uma ideia da avenida. Não sei se vocês conhecem bastante o padrão dos projetos da Sequoia, mas são avenidas bastante confortáveis para tráfego de carros e pedestres. São muito bem construídas e dão uma amplitude grande e valorizam os espaços, né? Nesse caso, ela tem uma caixa de 26 metros, 2 pistas de 8 e um canteiro central de 5. Esse canteiro central normalmente passa até uma ciclofaixa para... E as ruas locais têm uma caixa padrão de 14 metros, com um passeio de 2,5. Esses passeios sempre vão estar atendendo às normas da BNT com relação à acessibilidade. Com relação às aprovações, nós verificamos que está totalmente aprovado em todos os âmbitos, tanto na Prefeitura quanto no Estado. E com relação às análises, é importante a gente perceber o seguinte: a análise de qualquer tipo de empreendimento, ela tem que ter, baseada em 3 pressupostos muito importantes que vão dar depois as características e a maneira de você mensurar os impactos. Esses itens são os seguintes: é a localização do empreendimento, a atividade que vai ter e o porte dele. No caso específico nosso, nós temos uma atividade residencial que sempre é de baixo impacto. A localização tem bons acessos, é perto das áreas centrais, e o uso anterior não deixou nenhum passivo. E o porte é considerado um porte médio e põe estudos de adensamento populacional que foram feitos. Então essa é a tríade básica para você analisar os impactos de um empreendimento. Com os aspectos relacionados com a legislação municipal, a gente vê que está totalmente inserido em área urbana, atendendo a todas as leis, como já foi dito. O porte é adequado ao local e não há nenhum choque com relação aos usos do seu entorno, né? Normalmente, o uso residencial talvez o de mais baixo poder impactante. O maior poder de impacto de um uso residencial advém do adensamento. Muito diferente de uma indústria, de um comércio, de uma escola, que tem impactos muito maiores. Com relação ao entorno, essas são as áreas de influência, foram analisadas, toda a parte relacionada com os entornos foi analisada dentro de um raio de 2 quilômetros. Aqui a gente tem em torno de 1.400 metros a partir do centro da gleba, né? E a gente percebe que a ocupação ainda é esparsa, uma baixa densidade demográfica, bastante esparso aqui ainda. Hoje os vizinhos são principalmente o Aliança 1 e como é que era dizer? O Solar da Mantiqueira, que está aqui, que ele está um pouco isolado por conta de uma área verde, uma área de lazer. Então, há uma certa tranquilidade com relação a vizinhos. E aqui embaixo nós temos o Rosas, né? Isolado, bastante isolado, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, quais são as características principais que nós encontramos no entorno? A predominância do uso residencial, a existência de pequenas chácaras, né? Os usos comerciais que estão no entorno, nos eixos das vias, ainda grandes áreas com características rurais, um tráfego de baixo volume, baixo tráfego de pedestres e a proximidade
com conjuntos habitacionais, sem haver integração. E os usos institucionais, como eu já falei. Esse aqui é um estudo do uso do solo, que é básico num estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo ele englobou uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados e a gente percebeu que a predominância é de áreas ainda não ocupadas. Então, nós temos realmente a questão da vizinhança é uma coisa tranquila para a gente com relação a isso, uma vez que 65% é de áreas que não foram ocupadas. É feito também maquetes eletrônicas para a gente entender melhor o que está acontecendo. Essa aqui é uma maquete eletrônica que foi feita exclusivamente para o estudo, com os usos do solo. Então, vocês veem que a maior parte é de ainda construir área ainda não ocupada, né? Com relação a equipamentos comunitários, a gente vê que, com relação à educação, especificamente, existe uma oferta na área de cerca de 10 escolas nas universidades. E a Escola Municipal de Ensino Infantil, a Rosa Maria Barra, está apenas a 600 metros do empreendimento. Então está tranquilo. Há bastante, isso é uma coisa que deixou a gente bastante tranquilo, por conta da grande número de escolas, 10 escolas nessas áreas de entorno. Para fazer os estudos mais detalhados, a área de influência delimitada, ela compreendeu um número de 7 subsetores, foram identificados 7 subsetores, com a predominância de usos rurais, seguido por médio padrão e edificações horizontais. Essa aqui então, para vocês verem o tamanho de uma área de influência que foi estudada. Sobre essas áreas de vizinhança, a gente divide em 4 tipos de área de vizinhança. Tem a área do empreendimento, a área de vizinhança imediata, que são os vizinhos imediatos, a de influência direta e indireta. Vimos que na área de influência imediata é apenas o loteamento que ainda já está implantado, está em processo de ocupação, e áreas, o loteamento consolidado, que é o solar, e as áreas rurais. O uso urbano é rarefeito, a tipologia indica que os impactos serão de baixa intensidade. Então, e com relação à implantação, a gente prevê que haja uma valorização das glebas ainda não ocupadas nas áreas de vizinhança direta. Com relação à ocupação do solo, como falei, a predominância do uso residencial horizontal. O abastecimento de água não tem nenhuma restrição, o esgotamento sanitário é feito através da rede pública, vai ser interligado, a rede elétrica interligada, todas as vias são pavimentadas, não houve ocorrência de ocupações irregulares, o acesso é sempre por um eixo estrutural. Essa aqui é a estrutura viária de acesso. Nós temos aqui um empreendimento, a Henrique Matarello, que chega aqui. Em laranja, nós temos os acessos secundários, que é a Rua Lino Paiva e Evaristo e Castro. E aqui alguns os acessos secundários. Mas o mais importante são esses acessos aqui, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, demandou um outro acesso também, para melhorar ainda a questão de acessibilidade, não apenas do empreendimento, mas também do entorno. Aqui a gente tem uma ideia da estrutura viária que dá acesso ao empreendimento, né? Da Henrique Matarello, e aqui a avenida já do Aliança 1. Há uma diferença grande, vocês podem perceber o padrão da avenida. Houve os estudos de tráfego, de volume de tráfego, sempre, as situações típicas sempre foram excelentes.
não notamos nada de que fosse grande importância. A população, com relação a densamento. Com relação ao densamento, é importante a gente esclarecer umas questões. São João está mudando a pirâmide etária, assim, de uma forma bastante rápida. Nós, antigamente, há pouco tempo atrás, nós tínhamos bastante número de crianças grande e ia crescendo, a pirâmide afinando até a idade já de idosos. Hoje, essa pirâmide tende a ser quase que uma vertical. O número de crianças diminuiu muito e o número de pessoas mais adultas tem aumentado bastante. A projeção é que o número de idosos vai ser igual ao de crianças. Então, aquela história que a gente tinha antes de nos ver as escolas para crianças, mas hoje em dia tem que inverter um pouquinho. Nós temos que ver como é que nós vamos fazer as atividades para o pessoal de terceira idade, que vai ser a nossa realidade. Nós não temos, o Brasil está num processo de envelhecimento bastante forte. E isso é importante que a gente veja. Nós estudamos toda a parte de demografia aqui, pegamos todos os setores censitários, todo o padrão do IBGE, do crescimento ano a ano da população de São João, e chegamos num estudo que está tão apagadinho que é difícil de ler, né? Mas a população, com menos de um ano, seria de 16 crianças apenas, né? Uma população de 5 e 9 anos, de 92 crianças, né? E de 55 a 59 anos seriam 84 pessoas, de 60 a 64, 65. 75 a 79 anos seriam mais de 30 pessoas. Está tão apagado aqui que nem eu consigo enxergar direito. 75 a 79, 31 anos. 85 a 89, 10 pessoas. Então a gente vai ter dentre essas 1.500 pessoas, a população acima de 25 anos vai ter 65% total dos residentes. Né? E entre 5 e 19 vai representar apenas 20%. Isso é um dado que a prefeitura precisa tomar um cuidado para ver com relação às políticas públicas. Né? O empreendimento está no setor censitário com esse número monstruoso que vocês estão vendo aí, e no censo de 2010 tinha apenas 580 pessoas recenseadas. Então, e o impacto do incremento demográfico vai ocorrer sempre de forma lenta e gradual. Isso é uma questão que eu já vi em alguns momentos, que o pessoal fala, não, vai ter tantas pessoas. Ok, essas pessoas vão acontecer, esse adensamento vai ocorrer de uma forma muito, muito lenta e gradual. Basta ver como é que um loteamento não é um conjunto habitacional. O conjunto habitacional, você constrói as casas e de uma hora para outra vai toda a população morar lá. Isso tem um choque, um impacto. Num loteamento isso não acontece. O crescimento é gradual, as pessoas vão para o lote, depois sobram um dinheirinho, começa a fazer a casa e vai isso, vai indo. Demora em torno de 16 a 18, às vezes até 20 anos para você adensar. Então esse adensamento que a gente fala aí é a longuíssimo prazo. Com relação às análises dos impactos, os impactos que eles foram analisados com relação aos seus efeitos, o tipo de manifestação, se for direto ou indireto, a intensidade e a importância do impacto, a magnitude temporal e espacial e os efeitos cumulativos e sinérgicos. O contexto, então, dessa localização analisou os zoneamentos, acesso, infraestruturas, equipamentos, transporte, meio ambiente, densidade e perfil socioeconômico. E foram mensurados também com relação à sua reversibilidade, mitigação e quanto à progressão e diminuição com relação às questões temporais e espaciais. Com isso, nós tivemos a seguinte quadro. Os impactos positivos somaram 15 dentre os itens analisados, 15. Os nulos foram bastante, a maioria de impacto nulo de 25 e negativos de 18.
Dos 18 impactos negativos, 16 são mitigáveis. Só não são a interferência na fauna e na paisagem. Que a paisagem vai mudar, isso não tem como você mitigar, mas não vai ser uma paisagem agressiva, ao contrário. E a fauna e a flora vai ser reposta, vai ter um parque ali. A fauna, que a gente inclusive leva como fauna, a fauna que está ali, os insetos, inclusive. Né? Resultados. Os impactos negativos mais importantes foram sobre o meio ambiente, que vão ser compensados com um plantio de 7.244 mudas de árvores nativas. Então, esse impacto vai ser compensado com apenas 7.200 árvores. Os negativos sobre o sistema viário vão ser identificados por sinalização e pela abertura de 2 novas interligações. Isso é uma coisa que veio depois de conversas com a prefeitura, onde eles, em conjunto com a Sequoia, com a gente, foi dada uma solução para todo o entorno, que seria a abertura de 2 interligações viárias, sendo que uma das interligações, vai ser até a Estrada da Aliança, vai ser em terra e a outra vai ser com toda a infraestrutura. Os impactos sobre os usos institucionais vão acontecer dessa maneira e a partir de 2025. Só a partir de 2025 começa esse impacto que vai durar mais 20 anos para poder se consolidar de fato. Sobre o transporte público, eles inicialmente foram classificados como negativos e vão passar a ser positivos na medida em que vai trazer mais receita para a concessionária. A gente tem conversado com a concessionárias que estão desesperados atrás de demanda. Quanto mais demanda, melhor para eles. Eles estão numa situação difícil aqui em São João, batendo lata aí, concorrendo com outro tipo de modal, né? Então, com relação ao transporte público, vai ser no final positivo. Vai haver um impacto positivo sobre a valorização das terras em torno, um impacto positivo sobre a economia local, comércio e serviços vão ser bastante positivos, vai criar emprego no setor de construção civil, que é bastante positivo, e os decorrentes de obras que no impacto são negativos, eles têm uma duração bastante curta. Então, eles vão cessar após a implantação. Em síntese, a gente viu que os negativos têm um alcance espacial local, né? É uma manifestação direta, e a magnitude varia em torno de média, não é nem uma magnitude alta. A proximidade com os empreendimentos, incluindo o Aliança 1, vai provocar um efeito cumulativo, decorrente do tipo de atividade. A atividade não é geradora de impactos importantes. As que se prevê com relação à valorização de tráfego, elas vão ser compensadas pelas novas interligações. Existe a previsão dessas interligações que vai melhorar não só a questão do empreendimento, mas dos bairros em torno, uma vez que eles vão ter novas possibilidades de acessar outras áreas do município. E os positivos eles tiveram já um alcance mais amplo. Eles estão relacionados com a geração de emprego, imposto, renda, que tem um alcance municipal. Estão vinculados também com acessibilidade, segurança, economia, valorização, dinamismo social no ambiente urbano. Esse aqui são os impactos cumulativos. A gente tem uma planilha onde a gente tem a população do Aliança 1 e de Aliança 2, a população completa dos dois, que vai ser uma população de 2.800 pessoas, e eles vão ser divididos em função do tempo, e não há previsão de situações críticas ou emergenciais, mesmo com esses impactos cumulativos. Com relação aos impactos, as mitigações. Com relação ao tráfego de caminhões, os horários serão diferenciados, sempre com lavagem, o horário sempre fora do pico. O ruído de obra vai ter monitoramento de ruído, o fluxo de viário vai ter regulação de velocidade e sinalização, o transporte público vai ser instalado ponto de ônibus na Henrique Mattarello, e depois de 5 anos se pede uma reavaliação dos itinerários, né? Para que eles não tenham que chegar ali.
E com relação ao tráfego de pedestres, sinalização, iluminação das travessias, faixa de pedestre elevada, instalação de dispositivos de acessibilidade, quer dizer, vai ter um impacto positivo, inclusive, no entorno. Os equipamentos comunitários, como vai ter uma área institucional de 14 mil metros, vai ser criado um novo parque municipal, com lazer e equipamentos para fazer ginástica. Vai ser uma coisa muito importante para todo o entorno, não só apenas para os moradores, como para quem mora na entorno. Isso é uma prática que a Sequoia está fazendo, já fez em alguns loteamentos aqui em São João, e tem dado um resultado extremamente positivo. Em relação ao meio ambiente, a arborização interna vai ter um plantio de mais de 7.200 árvores, né? Vai ter projeto de execução de paisagismo do novo parque municipal. Né? Com relação à drenagem, vai ser construída uma estrutura de retardo de águas pluviais, um encaminhamento do desemboque das águas pluviais no córrego, um represamento no lago artificial nesse novo parque também. A taxa mínima de permeabilidade será de 10% nos lotes, conforme o Código de Posturas. Aí as compensações também incluem a extensão da rua Henrique Martalelo até o Jardim das Rosas. Isso vai permitir uma economia muito grande de tempo para os moradores lá do Jardim das Rosas e região, porque eles vão contar com uma nova forma de acessar, para chegar inclusive até o centro. Hoje tem um acesso bastante restrito, mas vai melhorar bastante. E uma extensão da Avenida 1 do loteamento até a Estrada Municipal da Aliança, que vocês conhecem lá, vai chegar até a Aliança, só que essa parte ainda vai ser em terra. E também vai ser uma ótima alternativa de acesso para as áreas centrais, tanto para ir quanto para voltar, evitando a Henrique Martalelo, se quiser. Aqui a gente tem um pequeno esboço do que vai ser feito. Aqui são as interligações viárias. Nesse caso, a gente vê aqui o Jardim das Rosas, então a interligação vai ser direta com a Henrique Martalelo. Isso vai facilitar muito, porque hoje o pessoal tem que sair por lá por trás. Não sei se alguém aqui mora no Jardim das Rosas, mas enfim, tem que uma... E hoje algumas pessoas, inclusive, vão a pé daqui, elas atravessam toda essa parte aqui a pé para chegar aqui e pegar um ônibus. Então, com esse viário que vai ser construído pelo empreendimento, vai melhorar muito toda essa questão de mobilidade aqui da Zona Sul. E essa outra estrada que vai ser feita em terra, que vai sair da Avenida 1 e chegar até aqui a estrada do Aliança, que é Fazenda Aliança, onde vai ter fácil acesso também, inclusive, à questão da rodovia. E a cereja do bolo aí das compensações é a implantação de um novo parque municipal, que vai integrar as áreas verdes, que nós vimos lá no projeto, que estão vamos dizer assim, quase purificadas, né, no mesmo lugar, de frente para a avenida e tudo mais. Elas vão integrar as áreas verdes de lazer, incluindo as duas áreas do Aliança 1 e o 2, e vai criar esse parque enorme aqui, que vai chegar também até os outros loteamentos já pré-existentes, o solar da Mantiqueira. Então vai ser um parque bastante grande, com uma área voltada para lazer, com equipamentos para ginástica e tudo mais. Isso aqui tem tudo a ver também com relação, não só com relação às crianças, mas também com relação ao que eu falei, com a mudança do padrão demográfico da cidade. Aqui, os moradores do empreendimento do entorno vão poder ter um lazer tanto ativo quanto passivo, incluindo toda a parte, não só das crianças e do pessoal adulto de idade acima de 65 anos, né, que é considerado idoso no Brasil. Isso é um importante incremento na qualidade de vida de toda a população do entorno. Isso aqui é uma compensação que foi trabalhada em conjunto com a prefeitura, que gerou isso com
a colaboração do Dr. José Teixeira e da arquiteta Brenda, trabalharam bastante com relação a isso, e vai ser um ganho enorme para a cidade, para essa área. Então, em conclusão, ele tem uma adequação às áreas urbanas, o adensamento de longo prazo, está tudo dentro da lei, os equipamentos comunitários vão ser ocupados de uma forma lenta, sem traumas, uso e ocupação do solo está em total consonância com o zoneamento municipal, a atividade de acordo, o uso residencial é de baixo impacto, as medidas mitigadoras compensatórias são altamente positivas no município. Com relação a toda aquela sistemática que a gente falou da nossa metodologia, ele teve um índice de 0,237, que é um índice bastante interessante, bastante alto. E eu queria salientar que esses impactos positivos têm forte relação com o desenvolvimento socioeconômico municipal. Isso é muito importante. Então, o que nós vimos? Vimos que é um empreendimento que vai ter alguns tipos de impacto que vão ser todos passíveis de mitigação. Vai ter compensações altamente, vamos dizer assim, positivas, não só para os moradores do entorno, como também para o próprio município. Vai ter um impacto positivo na questão da dinâmica municipal e um impacto positivo também com relação à mobilidade, também que uma vez além do parque, vão ser construídos novos acessos que vão permitir uma melhoria da acessibilidade não só do empreendimento, mas de todo o entorno, inclusive de áreas que estão até distantes de lá. Então, eu termino aqui com a imagem do parque, agradecendo e pedindo desculpa pela fazer de forma assim corrida, mas é que devido a estar todo mundo cansado, né? E ficamos aí à disposição para alguma dúvida que possa surgir. Obrigado, hein? Então, se alguém tiver alguma questão a ser levantada, por favor, é só se identificar, a gente leva. Se não tiver tudo ok, a gente pode dar sobre alguma questão. Viária, eu sou de novos. Viária? Se eu soubesse mostrar, porque não está. É que está difícil de chegar. O senhor conhece da rádio? Não. O viário mais importante para ser construído como compensação é essa ligação aqui do Jardim das Rosas com o Rio Material. Vai ser uma avenida com toda a infraestrutura. Drenagem, pavimentação, iluminação, vai ser uma avenida dentro do padrão. A topografia lá também A topografia não é fácil. É uma área que tem bastante flexibilidade e os projetos vão ser desenvolvidos para poder vencer isso. Isso é um compromisso que a Sequoia tem de fazer essa avenida. Talvez ela não tenha esse traçado tão retilíneo para poder vencer essa declividade. Talvez ela tenha que fazer uma curvinha, alguma coisa aqui para poder diminuir a declividade do viário, né? Mas ela tem um papel aí fundamental para todos. Aqui essa imagem pegou só o Jardim das Rosas, mas para toda a área aqui da Zona Sul vai ser importante. Toda essa área vai ganhar muito com isso, porque eles vão ter um acesso direto ao centro sem dar a grande volta. Esse prato vai ser dividido, na verdade, né? E a vila, com essa outra ligação, que vai acontecer isso, veja bem, isso aqui vai acontecer, essa ocupação, vai demorar 20 anos para
Então, tem bastante tempo. Quando tiver tudo ocupado, vai ter também essa outra ligação com a estrada da Aliança. E a gente sabe que em 20 anos as coisas mudam bastante, né? A gente está vendo que há uma dinâmica aqui em São João, até de São João, precisa estar preparado para crescer muito, porque tem todo um potencial de ser já é um centro regional bastante importante e tende a ficar mais importante ainda em toda a região. Precisa, para isso, precisa se planejar. Em 20 anos, isso aqui, com certeza, vai ter essa estrada deverá ser pavimentada, talvez a prefeitura resolva pavimentar isso aqui, vai ter um outro acesso, uma outra área bastante interessante aqui para a cidade, né? O mais importante para a população de entorno, no momento, é essa ligação do Jardim das Rosas com o Henrique Mattarella. Essa vai ser muito importante, porque hoje em dia a gente teve lá, o pessoal sobe a pé, inclusive com frio, chuva, tudo mais, escorregando aqui, com risco de ser mordido por um escorpião e tudo mais, né? Isso aqui é um ganho enorme, sem custo nenhum para a prefeitura, totalmente bancado pelo empreendedor, e que não tem nenhuma relação com o empreendimento em si. Esse aqui, para você ter uma ideia, é o Aliança 1 e o Aliança 2 está para cá. Então, vai estar passando fora deles. Então, é uma compensação que foi negociada com a prefeitura e um ganho muito grande para a população. E aqui, por enquanto, vai existir essa ligação, vai ser importante, mas isso aqui a gente continua. Oi? Bom, a parte que é esse vermelho aqui. É uma faixa bastante extensa, para chegar até aqui tem a estrada da Aliança. Aqui já está fazendo a Aliança. Então o cara vem aqui, chega aqui e já está na pista. Mas só uma parte aí, essa interligação que você está falando em terra, nesse traçado que está em metade só é em terra, porque a outra metade está dentro do empreendimento. A outra metade é dentro. Exato. Perfeito. Porque aqui é o Aliança 1, aqui é o 2. Então toda essa parte aqui já está pavimentada. Vai ser um trecho aqui que vai ser. Um trecho pequeno aí que vai ficar para interligar na. E aqui é aquele padrão daquela avenida que nós vimos na foto, né? Eu perguntei para você, a avenida, ela, você mostrou lá, ela tem uma terceira, né? Tem. Chegaram aqui. Essa avenida. Tem um canteiro central, inclusive com marcação de acessibilidade e tudo mais, né? Dentro do padrão que a Sequoia está fazendo todos os outros empreendimentos. A largura total, é 26 metros. Se o senhor for lá, você vai ver. Eu estou perguntando pelo seguinte: sempre as avenidas tipo, de repente ficam pequenas, tinha Durval, para não ter uma pista para poder fazer uma ciclovia, não tem espaço. É uma tendência você as cidades grandes estão realmente utilizando, porque é importante que tenha, pelo menos, não agora, mas exatamente. Isso demonstra o futuro. O número de pessoal usando bicicleta hoje está aumentando muito. Exatamente. São Paulo, por exemplo, você vê que é uma cidade totalmente difícil. Agora, quando você vai fazer um projeto, deveria ter pelo menos espaço para amanhã, se precisar, ter isso daí. Exatamente, é isso mesmo. Aqui o senhor vê o caso da Henrique Mattarella. Foi pensando, vamos dizer assim, não se pensava muito no futuro, mas aqui já não. Aqui a visão é outra, né? É uma outra forma, inclusive, quando chegar as interligações, se esse tipo de padrão chegar até que a gente espera que chegue até a estrada do Aliança, vai
ter uma ligação fantástica. Né? Por enquanto não dá porque não tem demanda nenhuma, certo? Se fizer lá, essa aqui vai rachar, vai tinha jogado fora. Então, o que menos não se pode fazer é jogar dinheiro fora, né? Ninguém é louco de rasgar dinheiro. Então tem que fazer dentro do processo de ocupação. E aqui vai ter possibilidade de passar a bicicleta também. A ciclovia passar por aqui. Então isso está tudo pensado, pensando exatamente 50 anos para frente, para a gente ter uma qualidade de espaço para morar melhor do que nós temos hoje. Tanto é que hoje em dia a gente vê a ocupação que está tendo lá no Aliança 1, puxa, o pessoal vai morar muito bem. Então até investindo em casas boas lá, porque o local é excelente. Marco, sua aula no Conselho de Trânsito, só ratificando já foi passado para nós na Prefeitura, certo? A entrega do empreendimento. A Avenida Barrosas e a Estrada com a Aliança, o empreendimento ficou pronto, tanto a estrada como a avenida ficou pronto também. Vai ser entregue? Sim. Os dois. Vai concomitante. Então, a hora que entregar, já tem um acesso ótimo para todo mundo. Esse é um compromisso aí do pessoal da Sequoia com a Prefeitura. Então, a gente vê assim, com relação... por isso que dá um índice bom, porque é um empreendimento que algumas pessoas acham que vai ter grandes impactos, mas no fundo o impacto maior vai ser com relação ao número de obras, que é um impacto temporário, né? E a gente tem visto as obras da Sequoia. Eu acompanhei algumas obras aí e eu vi que o impacto, tudo bem, existe um impacto, mas é tão pequeno que as pessoas às vezes nem percebem que está sendo feita uma obra ali. E depois disso, depois dessa parte mais importante do impacto, inclusive com relação à parte de fauna, que a gente chama, que a fauna inclui até os ratinhos que estão lá, né? Não tem grande, aqui não tem fauna significativa. Depois disso, os impactos cessam, os negativos cessam, e depois, com a ocupação, os impactos positivos começam a crescer. E vai ter um impacto positivo imediato, que é a questão do viário, muito importante. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão. Pode falar que o estudo completo está disponível no site da Prefeitura, se a gente Sim. Olha, esse estudo aqui está disponível no site da Prefeitura. Ele é bastante extenso, cansativo de ler. Quem vai ler tem mais de 200 páginas. Só de parte de análise tem 175 páginas, fora o resto, fora os anexos. Então, já está disponível lá no site. Então, quem tiver alguma curiosidade, alguma questão, pode estar acessando, baixando o arquivo, vendo com calma. E, se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, através da agenda FLEC ou da Sequoia, se a gente tiver qualquer dúvida que possa existir por parte de vocês, moradores. Mário, e só pedir depois, por favor, para assinar esse livro. Sim, isso é importante. Pedir para todo mundo estar presente para assinar, porque isso é uma questão, vamos dizer assim, formal das audiências públicas, né? A audiência pública tem uma certa formalidade que exige que os presentes se identifiquem e assinem uma lista de presença. Com relação, só vou pedir para o senhor se identificar, que o senhor fez a pergunta. Qual grupo? O senhor pode se identificar com relação ao pessoal que está fazendo? O seu nome? Aníbal Mesquita. O seu Aníbal Mesquita. Tá certo.
Então, acho que conseguimos cumprir essa tarefa aí de forma rápida para todo mundo. Depois de um dia intenso de trabalho, todo mundo está meio cansado, né? Na situação. Não sei se o senhor Teixeira quer falar alguma coisa mais, não? Então, acho que a gente pode dar por encerrado, então. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Está encerrado, então, essa audiência pública. Muito obrigado a todos pela atenção e paciência. Obrigado.